Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Liari. Bom, a gente já vem falando bastante sobre a reforma tributária, o que muda, quais são os novos impostos, o cronograma, a transição, enfim, esses conceitos já estão ficando bem esclarecidos, né? Então, se você ainda quer entender o básico, o que é CBS, o que é IBS, quais os prazos, né? Eu te convido a assistir às lives anteriores aqui no canal da Liari, que a gente tem bastante conteúdo introdutório para te situar legal sobre o assunto, tá? Mas hoje o nosso foco é outro, né? Vamos aprofundar um pouco mais, falar sobre o impacto real no negócio, né? A reforma tributária está saindo do papel e começando a entrar na fase prática, né? Nós já estamos no momento de ajuste dos sistemas e sabemos que logo ali em 2026, janeiro, já temos bastante adequações para colocar em prática, né? Bom, sabendo que 2026 é um ano de transição, temos em mente que 2027 a reforma já começa de fato a mexer no caixa e na margem das empresas, né? E é sobre isso que a gente vai falar nesse bate-papo de hoje. Bom, eu me chamo Reander Lopes e tenho o prazer de receber aqui comigo para esse bate-papo o Ivan Faliguski, que é CEO e fundador da Domínio Tributário. Ivan, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Pode se apresentar, falar sobre a sua atuação aí na área tributária, também no agronegócio. Fique à vontade, tá? Legal, Reaner. Muito obrigado pelo convite, por eu estar aqui hoje. Excelente oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre reforma tributária. Desejo já um excelente dia para você que está dedicando um pouquinho do seu tempo para nos ouvir aqui, para falar desse tema que a nós é tão instigante, né? A gente tem tanto para falar aqui sobre esse tema que ainda vai nos dar muitas dores de cabeça aqui nos próximos meses e anos, com os ajustes que a gente vai sentir na nossa operação. Então, muito obrigado por você estar nos ouvindo hoje. Eu sou Ivan Faliguski, CEO e fundador do Domínio Tributário, um entusiasta da matéria, gosto bastante de estudar e estar ouvindo e falando sobre reforma tributária. Para mim é muito instigante, é muito prazeroso falar sobre esse tema. Sou contador de profissão, tenho formação pela Federal do Rio Grande do Sul e tenho alguns estudos complementares, alguns MBAs em gestão tributária pela FGV, em controladoria e finanças, algumas especializações pela Dom Cabral, pelo MIT e por Cambridge também, e também com a Startse, para entender um pouquinho mais sobre o universo de inovação. Mas hoje é o dia para a gente falar sobre as minhas percepções sobre a reforma tributária, o que a gente já tem de legislação e como ela vai impactar no dia a dia das empresas, focando um pouquinho mais agora neste início, em 2026 e 2027, naquelas adequações que a gente tem que começar a se preparar, olhar com maior atenção e mais afinco, para que essa transição seja suave, né? E que a gente tenha aqui, com certeza, uma transição que a gente tenha resultados positivos e não dores de cabeça no longo prazo. Show, Ivan. Obrigado aí pela essa breve introdução aí a respeito do seu trabalho, né, do seu histórico, né? Tenho certeza que vai agregar bastante aqui para nós, para os clientes da Liari, né, para o público do agro em geral, né? Bom, Ivan, nós da Liari temos conversado muito com o setor de agronegócio, sobretudo com distribuidores de insumos, né, com produtores rurais também, né? E a preocupação logo mais à frente o que a reforma vai afetar na minha margem, né? Se eu vou continuar tendo a mesma competitividade, a mesma lucratividade, né? Se o meu preço vai precisar de sofrer adequações, né? Se o meu caixa vai ser impactado, se eu vou precisar de trazer recursos extras ali para minha gestão de caixa, né? Enfim. Então, esse tem sido aí o que tem tirado o sono do empresário, né? Bom, e aí para a gente trazer um contexto para esse nosso bate-papo, então, até para ilustrar, vamos imaginar aqui uma empresa que fornece insumos para o produtor rural, né, e que possui um portfólio bem diversificado, né? De um lado, ela trabalha com as linhas de insumos agrícolas, que basicamente é composto por sementes, fertilizantes e defensivos, e, em geral, sempre teve uma tributação mais simples, né? Com vários produtos isentos, né?
Mas, por outro lado, essa mesma empresa também atua na linha veterinária, né, com ferramentas, produtos, nutrição animal, medicamentos veterinários, e aí o cenário já complica um pouco, né? Nessas linhas, o empresário lida com produtos tributados, regimes diferentes, substituição tributária, né? O que traz uma dor de cabeça na precificação e na gestão ali de margens, né? Bom, hoje com esse modelo, ele ainda consegue manter uma formação de preço simples e boa previsibilidade de caixa, né? Porque está acostumado, de fato, ali à complexidade tributária atual que nós temos, né? Mas com a chegada do CBS, do IBS, o empresário tem se preocupado, né? Como que vai ficar, né? Esse cenário, né? Desse distribuidor de insumo com esse portfólio bastante diversificado. Então, assim, para a gente começar, Ivan, quais mudanças esse empresário que a gente ilustrou aqui pode esperar na operação no aspecto de rentabilidade do negócio? Legal essa tua colocação, Renner, e eu penso que todas as vezes que a gente vai avaliar uma mudança que ela é tão significativa e tão impactante, né, a gente tem que olhar para o macro, né, e aí do macro irmos até os detalhes e as nuances que a gente tem sobre tudo que vai impactar na realidade, no dia a dia das pessoas, e principalmente dos setores, né, então, como a tributação ela se insere de diferentes maneiras aqui na operação da empresa, seja lá pela parte contábil e tributária e aí se alongando as demais áreas, né? Eu coloco sempre a contabilidade sempre é uma foto do que está acontecendo no dia a dia, então ela reflete algo que já aconteceu. Porém, as parametrizações elas têm que ser incutidas antes para que essa foto seja fidedigna, né, ao que a gente já tem ali de legislações. E para a gente ilustrar um pouquinho e até complementar essa tua breve ilustração aqui, eu preparei um material para a gente guiar aqui esse bate-papo, pelo menos no início, e trazer algumas informações complementares. Se vocês puderem colocar na tela aqui, agradeço. Rapidamente, né? Pode passar o próximo aqui, acho que eu passo aqui. Então, aqui tem um link para o meu LinkedIn, se alguém quiser se conectar comigo e saber um pouquinho mais da minha trajetória profissional, dos cursos e de como eu cheguei até aqui, por favor, acesse e conecte, terei o maior prazer em contatá-los e responder mensagens. Ótimo. E aqui, como tu bem trouxe, né, os clientes de vocês estão dentro dessa cadeia principal aqui, né, dessas três operações. Então, o distribuidor, que tem ali um fornecimento maior para produtor rural, e do produtor rural, ou ele vai vender para uma trade, né, ou ele vai vender para uma agroindústria. Aí aqui eu trouxe o exemplo de uma agroindústria com exportação, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o setor do abate de frangos e aves ali, né? Então, tem um volume muito grande de exportação lá para países asiáticos e demais afins. E o que a gente tem de operação aqui com relação a IBS e CBS? Eu trouxe aqui um exemplo de uma venda de fertilizantes. Considerando aqui que nós já estamos em 2027, como fica a tributação deste item, né? Fertilizante, ele tem ali a previsão de uma redução de alíquota de 60% e também de um diferimento das operações nas vendas para contribuinte de IBS e CBS e também nas vendas para produtor rural. Então, toda essa operação ela vai manter o mesmo regramento que a gente já tem hoje, de forma a não tributar ou não termos impactos de produtos, como tu bem trouxe, né, Renner, do que nós temos aqui de IBS daqui para frente. E depois de trabalhar esses fertilizantes, o produtor rural vai fazer a venda de grãos ali para a agroindústria, aqui no caso, e essa venda de grãos, produtos in natura, quando a gente tiver o objetivo de venda com fim específico de exportação, ou seja, essa agroindústria vai pegar esses insumos, trabalhar eles e depois exportar esse produto, a gente tem a previsão de suspensão dessa operação, ou seja, nós não teremos a incidência aqui de IBS e CBS nessa operação. Até aqui, tudo ok, eu acho que
tudo normal com o que a gente já tem de informação, com o que já acontece hoje na nossa realidade, e daqui para frente começa alguns ajustes, né? Que eu acho que, ao meu ver, assim, do que está no papel, vamos colocar assim, né? Do que está no papel ficou melhor do que a gente tem hoje. Então, nós temos uma previsão de ressarcimento dos créditos acumulados de IBS e CBS, e ali tem algumas nuances, né, de como deve ser esse ressarcimento, mas a lei complementar, ela traz que será formado um comitê gestor especificamente para essa questão de ressarcimento, e foi colocado ali alguns prazos para a questão de devolução desses valores aqui para o contribuinte. Então, o primeiro prazo é para aqueles contribuintes que estiverem adequados e enquadrados no programa de conformidade que esse comitê gestor vai desenvolver. E aí, esse prazo é de 30 dias, para que, até 30 dias, né, depois de feito o pedido, o comitê gestor terá que avaliar e efetuar o depósito, aqui, o ressarcimento desses valores solicitados. Depois disso, as empresas que não estiverem nesse programa de conformidades, elas têm um outro gap, uma outra linha, né, que seria até 60 dias de prazo para o comitê gestor avaliar essas solicitações, que vão ser ou de solicitação devido a crédito de imobilizado muito alto, ou, por exemplo, fiz aqui um prédio, comprei algum volume de maquinários muito grande, isso vai me gerar um crédito grande de IBS e CBS, ou que os pedidos feitos ali, eles sejam iguais ou inferiores a 150% da média da diferença entre créditos e débitos. Então, aqui tem um cálculo um pouquinho mais chatinho de fazer, mas todo esse crédito acumulado ele vai ser ressarcível. E para os demais casos, em até 6 meses, para o comitê gestor do IBS e CBS avaliar e dar um retorno aqui para as agroindústrias. O que é diferente de hoje, né? Então, essa mesma agroindústria aqui, no caso exportadora, a única forma de ela ter um ressarcimento mais rápido é se ela conseguir se enquadrar ali nas possibilidades de linha rápida de ressarcimento de PIS e COFINS, que a Receita permite, né, a antecipação de 50% do valor pleiteado em até 30 dias, caso a gente tenha cumprido ali alguns requisitos de exportação mínima no ano anterior, não ter glosas ali excessivas com relação aos pedidos que já foram feitos. Então, aqui, ao meu ver, fica mais simples a possibilidade de ressarcimento desses créditos e vai agilizar muito aqui essa operação. Lógico, se o comitê gestor for eficiente, essa foi até uma pergunta que eu fiz para o Bernard Api, num evento que a gente fez uma reunião mais fechada com empresários aqui do Rio Grande do Sul. Eu coloquei, poxa, Bernard, a gente tem uma realidade hoje que a gente vê uma dificuldade muito grande do governo efetuar aqui o depósito desses valores para o contribuinte num formato que atenda aos prazos estipulados, ou seja, até 1 ano depois de feito o pedido, né? E ele falou exatamente isso, que aqui a gente tem a previsão de ter um comitê gestor com verbas específicas sobre essa matéria. Eu quero acreditar que isso vai acontecer, mas isso depende muito dos recursos do governo e que realmente isso esteja segregado ali na operação do contribuinte, né, que a gente tenha recursos disponíveis para efetuarmos esses ressarcimentos aqui para o contribuinte. E a expectativa é encurtar esse prazo, né, Ivan? Correto, Renner. Acho que assim, aqui, tudo que agilizar, né, ou seja, outras coisas que até então a gente não tinha muito presente, né? Ferramentas que vão facilitar essas análises, né? Hoje, com a simplificação aí do que gera ou não crédito, que é a maior discussão com relação a PIS e COFINS, né, insumos, no agro a gente tem uma vasto volume de operações que são questionadas pela Receita Federal. Poxa, crédito de aquisição de leite, por exemplo, sobre os fretes, né? Pode ou não pode, já que o leite é suspenso. Então, a gente tem um volume muito grande de discussões judiciais, aonde gera muita margem e discussão para os fiscais ficarem desconfortáveis com aceitar qualquer pedido. Então, tem que fazer uma
uma investigação maior. Com essa simplificação aqui, eu entendo que Fica isso vai mais acelerar claro, né? bastante, muito mais claro, muito mais fácil do fiscal trabalhar e também do contribuinte, né? De ter certeza de que o que ele está pedindo ali é verídico, que eu não vou ter glosas. A gente tem essa insegurança muito grande com relação a qualquer pedido, né? Mesmo assim, hoje eu vejo assim, N empresas com receio de não chamar o fisco para dentro, porque tem algum medo de alguma operação que seja mais sensível. Então, isso tem que acabar, né? A gente tem que facilitar a questão tributária. Eu vejo que a reforma, nesse ponto, traz essa inovação muito positiva. Um outro tópico, né, que aqui na cadeia do meio, o produtor rural, ele sendo contribuinte do IBS e CBS, ele também poderá pedir o ressarcimento dos créditos que a ele foram incutidos, porque aqui no caso a gente tem uma compra de fertilizante que é não tributada. Agora ele vai ter outros insumos que ele compra para rodar a operação e que esses créditos eles poderão ser solicitados ressarcimento caso toda a receita dele seja não tributada, como por exemplo aqui se ele só efetuar a receita com grãos, ele vai ter um acúmulo de crédito ali sobre imobilizado, sobre outras despesas correntes ali no dia a dia, serviços, por exemplo, que ele tenha que contratar aqui para poder rodar a sua operação. Então, hoje é diferente um pouquinho, a gente não tem essa... Combustível, né? O produtor, grande parte dos custos dele está ligado a combustível, né? Isso. E aí, esses insumos que são obrigatórios para ele rodar a operação, aqui ele vai poder usufruir e pedir esse ressarcimento, né, de forma mais rápida aqui para o fisco. E espero que realmente isso aconteça. Legal. Certo, acho que superando aqui, agora eu vou mudar um pouquinho aqui a apresentação. O que muda do slide anterior? Aqui a gente tem a mesma cadeia, só que o produtor rural é não contribuinte, ou seja, ele tem aquela limitação ali na Lei Complementar 214, que já foi tratada aqui em episódios anteriores, falando sobre os limitadores, ou seja, aquelas pessoas físicas que têm faturamento até 3,6 milhões ano, podem se enquadrar como não contribuintes do IBS e CBS. E aí, nessa operação aqui, no caso de uma venda de ferramentas, né, que seria, ou combustível, como tu bem trouxe, né, Renner, seria tributado de forma integral. Hoje, se esse distribuidor ele estiver no lucro presumido, estiver vendendo esses produtos ali para o produtor rural, na saída, ele destaca uma alíquota de PIS e COFINS de 3,65%. Já agora, em 2027, essa alíquota vai subir para 8,5%, ou seja, eu deixo de ter essa redução. Lógico que essa empresa que vai ter direito a créditos na sua operação, e o que a gente tem que estar atento aqui, né? O produtor rural, na transição, ele tem que avaliar se esse impacto previsto aqui, essa diferença, ela vai arredondar aqui para 5%, né? 5% de ajuste no preço de venda, considerando apenas essa operação. E isso vai ter um impacto tanto em fluxo de caixa para o produtor rural, né? E também para o distribuidor, vai ter um aumento de recolhimento de impostos aqui para o fisco. Na venda, considerando aqui que esse produtor rural também vai estar vendendo grãos para a agroindústria, essa operação continua sendo sem incidência. E aqui a gente tem a manutenção da possibilidade do crédito presumido, que hoje a gente já tem ali para empresas do agro, né, a possibilidade da agroindústria de tomar crédito presumido das aquisições de fornecedor, produtor rural ali, ou não contribuinte, para fins de IBS e CBS, tem a manutenção dessa possibilidade de crédito presumido. Aqui a gente tem alguns detalhes mais sensíveis, né? Ou seja, a legislação ela traz aqui que esse percentual do crédito presumido será divulgado anualmente até o mês de setembro, colocando ali qual é o potencial de crédito de acordo com cada operação. Então, aqui a gente tem um cálculo aqui que
não vai ser tão claro daqui a pouco em termos de percentuais, mas vai ser mais fácil, com certeza, do que aqueles cálculos que a gente tem que fazer ali de acordo com a Lei 10.925, artigo 8º e 9º ali, com relação à suspensão e créditos presumidos, e também legislações posteriores. Então, eu imagino que aqui a gente vai ter uma facilidade maior de avaliar e tomar créditos também de forma presumida nessas aquisições. E aí, aqui um outro exemplo, em uma venda de um distribuidor que ele faça a venda direto para a agroindústria. Então, um cliente de vocês que esteja enquadrado na agroindústria, essa agroindústria estando no lucro real, e a maioria delas né, por operação, como é que fica aqui com relação à transição entre PIS e COFINS e IBS? A gente está focando mais aqui em 26 e 27, porque eu acho que está mais palpável, está mais no nosso horizonte, então eu optei, tá, Renner, para a gente discutir um pouquinho mais aqui sobre PIS e COFINS. Então, esse distribuidor, estando no lucro presumido, ele vai pagar ali o 3,65 de débito de PIS e COFINS, só que a agroindústria, na aquisição desses insumos, ela tem um crédito cheio. A gente tem aqui um benefício fiscal incutido nessa operação, então tem uma diferença aqui entre o 3,65 e o 9,25, que é um crédito extraordinário para a agroindústria. E isso, com a reforma tributária, e aqui eu não vou colocar se eu sou a favor ou contra, mas eu acho que a gente tinha um benefício, né, tanto para empresas de lucro presumido quanto empresas do Simples, que visava que ia deixar elas mais competitivas frente aos grandes players, que está deixando de existir com a reforma tributária. E aqui a gente vai ter uma reprecificação, vamos ter ajustes de mercado. Mesmo na semana passada eu fiz uma reunião com o cliente, eles falaram, eu preciso que tu me mande aqui a relação de todas as empresas que se enquadram nesse cenário aqui, porque eu vou avaliar e começar a ponderar com os meus fornecedores se eu vou mantê-los ou se eu vou substituí-los, porque 5% em ajuste de preço aqui no insumo, às vezes, é bem significativo. E quando a gente vai para 2027, a gente tem débito cheio de 8,5% de IBS e o crédito também nessa mesma monta aqui de 8,5%, ou seja, o valor que efetivamente foi recolhido de IBS na operação anterior é o que eu posso tomar crédito na minha operação. Esses percentuais, né, que eu estou trazendo aqui de 8,5% são os percentuais que estão previstos ali na calculadora da reforma divulgada pelo governo, e é o que a gente acaba baseando aqui o nosso trabalho para trazermos um efeito positivo. E isso, né, Renner, pegando o gancho do que falou lá no início, né, qual é o impacto em fluxo de caixa e impacto no custo da operação das empresas? Então, essa agroindústria aqui, se só mantivermos a mesma operação e os preços ficarem iguais, ela vai ter um impacto de 5,6 no custo de aquisição desses produtos. Cara, eu acho que é muito, né? É muito isso, porque às vezes tu briga por 1%, por 2% de desconto em termos de volume, isso é muita coisa, e um impacto no caixa de aproximadamente 5% também, porque eu vou ter que despender um volume maior de recursos para fazer a mesma compra por causa dos impostos. Aqui vai doer para ambos, né? Eu não estou colocando aqui a questão de split payment, e de pagamento, de como vai ficar, mas a questão aqui é que a gente vai ter que despender um volume maior de fluxo de caixa para efetuar a mesma compra, para rodar a mesma operação. Se observar, Ivan, o débito para o distribuidor, nesse cenário, também é maior, né? Sim, ele vai aumentar o recolhimento, né? Então, vai ficar mais justo em termos de comparação aqui, mas esse volume de impostos que num primeiro momento vai ser destinado aos cofres públicos tende a aumentar. E aí a gente vem naquela máxima, né, nessas operações aqui e N outras, que a reforma tributária ela vem para simplificar. Né? Nunca se falou em redução de impostos, né? Vamos lá. O que a gente puder trabalhar aqui para aumentar recolhimento, acho que o fisco vai seguir nessa linha. Ivan, então, se a gente puder fazer um destaque aqui na sua fala e deixar uma dica, né, para o
o empresário que nos assiste, se ele seja um distribuidor ou uma agroindústria, ele vai precisar de um reforço de caixa aí para 2027, pensando que muitos desses impostos vão ser, o recolhimento vai ser maior e vai ser mais cedo, né? Então ele vai ter que ter um reforço de caixa aí pensando nesse cenário, né? Talvez a questão a longo prazo se equalize, mas a princípio ele vai precisar de um dispêndio de caixa maior, né? Perfeito. A tendência é que sim. Aqui, o que a gente tem sugerido para os nossos clientes, né, Renner, é que se avalie qual é o potencial impacto disso e já chame esses fornecedores para a mesa. Poxa, eu tenho aqui no meu quadro de fornecedores, curva ABC dos maiores lá, Pareto, né, 80-20, qual é o que mais dói? Desses aqui eu tenho, sei lá, 3, 4 que são do presumido ou estão no simples, que vão ter um impacto aqui na precificação. Já chama esse pessoal para a mesa, quero fazer uma reunião com vocês, quero dividir o que a gente está vendo aqui sobre a reforma, quero que vocês façam o mesmo na operação de vocês, peguem o ERP ali para fazer simulações, avaliações de como vai ficar os novos créditos, como vai ficar os débitos que estão sendo majorados, para vocês me passarem já uma previsão do valor de venda lá para janeiro de 27. Né? Então, aqui eu tenho ações que a gente pode promover com brevidade para organizar a casa, e isso, ao meu ver, assim, tu traz o teu fornecedor mais para perto de ti, né? Porque às vezes tu leva tanto tempo para desenvolver um bom fornecedor, para ajustar o teu produto, para que aquilo seja efetivo na sua operação e quebrar uma relação por conta de impostos, eu acho pequeno. Então, se a gente tem tempo para trabalhar isso, acho que a gente tem que ser assertivo, tem que conversar, chamar para a mesa e exemplificar. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente precisa de transmitir, né, Ivan? Porque, embora agora, em 2026, os impactos vão estar muito mais ligados ao sistema, né? E algumas obrigações acessórias, que é o XML, a DANF, né? Mas o momento, né, é de olhar para os impactos reais de 2027. Você deixa mais uma dica aqui valiosa, né? Principalmente quando se fala em empresas que têm um portfólio mais diversificado, como o caso da agropecuária, ou da indústria, que consome muitos insumos necessários para o seu processo produtivo. Então, veja bem, pessoal, a dica é: chame os principais fornecedores para conversar, peça a eles uma previsão de preço, né, considerando a reforma, dos principais insumos comprados dele, né? Então, olha que dica valiosa, né? E esse fornecedor, lógico, ele quer manter a relação ali com o seu cliente, ele vai estar favorável a fornecer esse estudo, né? Essa previsão, né, Ivan? E acho que assim, todas as vezes que a gente coloca as cartas na mesa, né, isso fica salutar para todos. Então, ter essa conversa prévia, já instigar o pessoal a falar, porque a gente começou a trabalhar com reforma logo quando saiu a Lei Complementar 214, né, e fizemos contato com diferentes segmentos e setores da economia para tentar entender quais eram as percepções deles, né, e aí cada nível tem a sua percepção. Então, às vezes tu vai conversar com a empresa do Simples, o dono da empresa, que é normalmente quem tu conversa ali, ele vai falar, cara, esse é um problema do meu contador, eu quero fazer o meu dia a dia rodar ali. E a gente está vendo aqui que não é só do contador, né? Essa questão é um pouquinho mais delicada. Então, se você está no Simples Nacional, se você está no presumido, tem que ter noção de que vai ter um impacto no seu preço e tu vai perder competitividade ali. E pode entrar um novo player aí com um valor de venda semelhante ao teu, que vai ficar mais competitivo ali na frente. Que faça esse dever de casa mais bem feito, né, Ivan? E eu até aproveito, Ivan, dentro desse assunto, para trazer aqui primeiramente, cumprimentar algumas pessoas que nos deixaram mensagem no chat, tá, Ivan? O Gilmar Moraes, de Barreiras, Bahia, a Jéssica Magalhães, a Anai, a Glaucia Nobre, o Flávio Fernandes, são todas as pessoas que nos deixaram bom dia ali pelo chat, cumprimento, né? E até convido as demais pessoas que nos acompanham a enviar aqui de onde estão falando, né? Deixar aqui alguma pergunta para que nós possamos explorar nesse nosso bate-papo, né?
E o Gilmar Moraes, ele deixa uma pergunta que faz bastante sentido dentro do que você acabou de dizer, Ivan. Ele pergunta da seguinte forma: a reforma tributária traz impacto apenas para a contabilidade? Quais outros impactos para demais setores, né? Então, é uma pergunta extremamente pertinente, porque eu tenho certeza que muitas empresas ainda estão incorrendo no risco de pensar que o meu contador que cuide desse tema, né? O meu contador e a minha empresa de software vai resolver tudo isso. E não é bem assim, né, Ivan? Legal isso, né? Essa preocupação de tu olhar para a empresa como um todo, né? E aí, nesse sentido que a gente constrói o nosso trabalho aqui de diagnóstico da reforma com os nossos clientes. Porque a matéria é tributária, né? Mas, por exemplo, até agora, quem mais trabalhou foi o pessoal de sistemas, né? A Aliari aí já vem, com certeza, há alguns bons meses trabalhando em reforma tributária para deixar tudo ok, para daqui para frente a contabilidade entrar e começar a parametrizar. Depois disso, a gente vem entrando em operações mais sensíveis. Desde a entrada da mercadoria, desde a compra dos produtos até a industrialização e venda, a gente tem todo o processo aqui que vai passar pelos diferentes setores. Então, o pessoal de compras vai ter um impacto ali na avaliação de fornecedores, o pessoal de orçamento e planejamento estratégico vai ter que avaliar o que eles estão pensando para os próximos anos, quais são os ajustes, vamos ter investimentos imobilizados, em maquinário, em que momento é melhor a gente fazer esses investimentos pensando em reforma tributária. Logística, né? Logística vai ser duramente impactado, porque pensando aqui no Sul, Santa Catarina tem um volume enorme de empresas que se alocaram ali apenas para fazer a importação de bens. E isso vai deixar de existir. O que vai ficar ali é apenas um serviço bom, de uma qualificação de pessoas que por anos estiveram ali, mas por isso só vai bastar a gente fazer as importações por Santa Catarina sem ter aqueles benefícios ali dos créditos diferenciados em ICMS, dos regimes transitórios diferentes ali na operação. Então, aqui, a reforma, para mim, ela impacta todos os setores da empresa de forma a cada um ter algum ajuste na sua realidade. A questão é que está no papel do contador alertar numa linguagem que essas pessoas entendam e O aceitem. empresário entende, né? E o empresário também, perfeito, né? Que ele entenda que ele tem que tomar alguma ação para ajustar o seu dia a dia, ajustar a sua operação ali, para que não seja pego aqui de calças curtas, com perdão aqui da palavra, mas do jargão, acho que cabe bem aqui na operação. Sim. E assim, eu tenho ouvido muito falar sobre um replanejamento tributário. Muito foi se falado, né, nos últimos anos, aí, décadas, sobre a necessidade das empresas executarem planejamentos tributários para serem, de fato, competitivas, permanecerem no mercado e serem lucrativas, né? Então, o momento é de fazer um replanejamento tributário, não é isso? Porque tem muitas empresas, clientes da Liara aqui, por exemplo, que abriram filiais em outros estados. Por exemplo, uma empresa de Goiás abriu uma filial para inserir o seu produto, a sua semente, o seu fertilizante aí no Rio Grande do Sul. Essa dinâmica, ela muda, né? Então, essa dinâmica de abrir uma filial só para conseguir benefícios fiscais, tributários, para inserir meu produto naquela região, me parece que essa dinâmica, ela muda, né? Quer ver? Sexta-feira passada eu tive com um cliente para falar sobre reforma tributária. A gente fez a apresentação para a parte de compras e estava o controller, também o diretor financeiro na reunião. E ao final da conversa, ele falou: poxa, Ivan, a gente está pensando em ampliar a operação lá no Nordeste, na nossa filial, e muito disso se deve a gente contar com os incentivos de ICMS que nós temos lá na região. Será que o payback comporta? Porque esse benefício, a partir de 29, passa a reduzir, até zerar em 2033. Então, são avaliações poxa, às vezes fazer um investimento em imobilizado numa filial nova, ela leva um tempo, tu vai ter que despender aqui 2 anos de obra para ampliar a operação. Então, poxa, a gente está entrando em 26. Vai ficar pronto em 27, 28, e eu tenho
5 anos no máximo aqui para aproveitar de incentivo de forma ainda a não na sua totalidade. Esse payback, esse cálculo tem que ser feito de forma mais assertiva ali para que realmente o investimento se pague. Então, é aqui o que tu está trazendo, né, Renner, do impacto em logística, né? Eu me lembro que nos estudos que a gente faz aí com clientes pensando em alguma adequação para logística e planejamento tributário, muito se contava com relação a ajustes e benefícios fiscais, né? E agora isso está se resolvendo. Acho que isso é bom, né? A gente tem que pensar em produção e venda e não em operações que se só param de pé por conta de incentivos fiscais. E aí a gente tem N setores da economia brasileira que estão aí de pé apenas por conta de incentivos fiscais. Acho que isso vai resolver bastante. Vai nivelar um pouco mais, né? Isso. Dando continuidade aqui, então, o próximo exemplo que eu trago, que vem muito na linha do anterior, né? Numa venda de um distribuidor que esteja no Simples Nacional para uma agroindústria, aqui a gente tem um reflexo muito semelhante em termos de impacto em custo e fluxo de caixa. Hoje, uma empresa do Simples Nacional com produtos tributados de forma cheia tem um débito de PIS e COFINS de aproximadamente 13,5%, e um crédito cheio lá na agroindústria de 9,25%. Mesma questão de um benefício fiscal intrínseco aqui à operação, que ele não aparece, mas vai deixar de existir. Eu até fiz um cálculo em serviços, empresas do Simples Nacional e empresas do presumido, considerando ali o PIB e o volume alocado de receitas nessas operações, só tirando esse incentivo fiscal que a gente tem aqui nas vendas para a agroindústria, a gente tem hoje no Brasil em torno de 19 milhões de empresas do Simples Nacional, né? Considerando que parte delas vende para lucro real, e esse incentivo deixa de existir aqui de aproximadamente 5%, a gente tem um acréscimo de arrecadação por parte do fisco de mais de 300 bilhões, que mais ou menos representa em torno de 10% de aumento de arrecadação frente ao que a gente tem de total, que hoje no Brasil é em torno de 3 trilhões de arrecadação de impostos. É bem significativo só essa mudança aqui entre deixarmos de ter esse incentivo aqui fiscal com relação às aquisições de empresas do Simples e Presumido. Então, para 2027, a gente tem o débito cheio de IBS e também o crédito cheio, porém, a gente tem aqui um impacto em custo e impacto de caixa superior a 5% também nessa operação. E aí vem o que eu trouxe antes, né? Empresa do Simples Nacional. Se não está olhando para isso, tenha certeza que a agroindústria em algum momento vai olhar. Está olhando. Né? Isso aí, e vai chamar para a mesa para conversar. E um último exemplo, Renan, que a gente traz aqui é uma venda, né, para consumidor final, como fica essa operação aqui do IBS-CBS. Hoje, uma empresa de lucro presumido vai pagar os 3,65%, e lá em 2027 passa para 8,5%, e aqui a gente tem um impacto em custo e fluxo de caixa para o consumidor final de 4,6%. Ou seja, para a gente comprar a mesma mercadoria, nós, enquanto consumidores finais, né, teremos que despender um pouquinho mais de recurso para efetivar essa compra. Quem vai pagar a conta, sempre, como sempre, é o consumidor final, e aí a gente tem um acréscimo aqui de volume de impostos recolhidos para o fisco, e isso vai doer aqui na realidade de cada empresa, de cada contribuinte. Certo, acho que é isso que eu tinha. Isso é. Essas são os slides que eu. Pode estopar aí, se vocês quiserem parar de compartilhar. Isso, perfeito. Obrigado. Perfeito. Então, assim, mano, só para a gente fazer uma sintetização sobre os exemplos tragos, né? Fica bastante evidente que algumas operações vão precisar de ser revisadas no aspecto de formação de preço, por exemplo, né? Esse último exemplo que você trouxe, na venda de um insumo direto para o consumidor final, e naquele exemplo que eu dei inicialmente, né, muitas revendas
principalmente aquelas que têm um portfólio mais diversificado, elas vão vender direto para o consumidor final, né? É o caso das revendas que operam com ferramentas, com linha para nutrição animal, algumas vão para a linha de pet, né? Ferramentas, e eu vou ter uma majoração do meu preço, né? Visto que a arrecadação vai ser maior. Eu vou ter que passar isso para o consumidor final e a minha precificação ela vai precisar de contemplar isso, né? Aqui a gente tem a presença, né, das empresas do Simples Nacional de ser optantes ou não pelo IBS e CBS, né? Acho que vai caber uma nova avaliação com relação à possibilidade de ser optante ou não, e aí vai depender muito de para quem eu estou vendendo, né? Quem é o meu cliente? Eu estou no Simples Nacional e eu estou comercializando os meus produtos para uma empresa de lucro real, ou seja, eu sou um fornecedor de meio, eu tenho uma análise. Se eu vendo muito mais para consumidor final, eu tenho outra análise, aí eu tenho que verificar em que momento é melhor eu recolher impostos, né? Ou é melhor eu antecipar e deixar o meu fornecedor recolher, ou eu estando no Simples é melhor eu pagar parte desse imposto quando eu estiver comercializando. Então, aqui tem algumas análises sensíveis que precisam ser feitas também pelo empresário que está no Simples Nacional. E acho que pelo porte de clientes de vocês têm uma gama muito ampla aí de perfil de clientes. Aqui a gente tem um universo muito fértil, né, para se avaliar e entender o que a gente tem que fazer aqui na realidade de cada empresa. Sim, com certeza, Ivan. Eu acho que fica bem claro as ações que o empresário precisa de tomar, né, no aspecto de revisão de fornecedores, revisão de precificações, né, reforço no fluxo de caixa. Eu acho que esses são os grandes alertas, né? Eu queria só aprofundar em um tema, Ivan, que a reforma vem possibilitando, né, que é uma ampliação da possibilidade de crédito por parte das empresas, né? Então, antes eu estava muito restrito a tomar crédito de algumas situações, de algumas compras, né? E a reforma vem mostrando que vai se ampliar o leque de operações e de operações de compra que vão permitir um acúmulo de crédito, né? Como, por exemplo, serviços, uso e consumo, imobilizado. O que o empresário pode esperar disso? Um reforço de caixa, uma preocupação a mais, um controle a mais? Como que ele vai fazer para ter acesso a esse crédito, né? Legal. Acho que a primeira questão a se fazer com relação a isso vem da provocação ali do sponsor pelo projeto, né, pelo dono do projeto da reforma internamente. E ele vai ter que chamar o time de compras e muitas vezes, né, o time de compras em grandes companhias, a gente tem lá 7, 8, 9, 10 compradores e cada um num perfil diferente. O cara que compra serviço não compra insumos, o cara que compra matéria-prima. Então, normalmente é segregado isso na operação. E aqui vale um ajuste, porque eu tenho que avaliar o perfil do meu fornecedor, eu tenho que fazer uma análise ali de compras que vão passar a ser credoras agora, por exemplo, marketing, a questão de outras despesas, como tu bem trouxe ali, que pegar aqui folha de salários, lá os gastos com folha de salários, itens novos que hoje não podem tomar crédito, pensando aqui em ICMS, por exemplo, aquela velha discussão que a gente tem, uso e consumo não gera crédito para fins de ICMS, né? Na Lei Candir, a gente tinha a possibilidade de crédito de uso e consumo, só que isso foi esquecido, né? Vamos botar aqui na hora de regulamentar. Eu espero, sinceramente, que isso não ocorra agora nesse mesmo ponto que a gente está das regulamentações, que não seja esquecido nada do que foi posto ali na Lei Complementar 214, para que a gente tenha garantido as possibilidades de crédito. Esses créditos extraordinários que estão surgindo vão exigir novos controles, isso é fato. E aí, mapear quem são esses fornecedores, né? Quem são os compradores dessas novas rúbricas aqui que a gente tem? Se a gente pegar
por exemplo, ali um balancete da empresa e fazer uma avaliação nas contas. Quais são as despesas que não são insumos, mas que estão no dia a dia da companhia, que hoje é feito alguma compra ali sem alguma ressalva ou sem uma análise aprofundada. Se a gente for pegar esses balancetes, normalmente ele não vai ter ali quem é o CNPJ desse fornecedor, qual foram as análises que foram feitas. Isso tem que mudar. Isso a gente tem que fazer ajustes, explodir essas contas e ter ali no detalhe quais são os fornecedores, quais são as análises que a gente tem que avaliar. Esse cara aí é idôneo, ele recolhe impostos em dia, qual é o regime tributário dele. Por vezes aqui, por exemplo, o marketing, né, a gente tem ali muitas empresas que acabam contratando freelancers, né? Vai valer a pena continuar contratando esse pessoal? Não vai? Eu consigo mudar, dependendo, lógico, do investimento que a gente tem aqui. Uhum. Tem itens que são mais sensíveis, e aí a gente tem que aprofundar esse estudo e avaliar nessa seara. Então, perfil de fornecedor, comprador, dividir conhecimento e conversar com esse pessoal para que a gente esteja alinhado com as possibilidades de crédito. E o próprio crédito ele vai estar atrelado ao recolhimento do tributo lá pelo meu fornecedor, né? Então, eu preciso de trabalhar com fornecedores que, de fato, tenha a confiança que ele tem, que ele é adimplente com os tributos dele. E isso é um novo check, né? Muitas grandes empresas já têm isso, né? De avaliar a idoneidade do fornecedor. Eles já pedem CND regularmente. Por exemplo, nós temos um cliente que ele vende muito para a CSN. E eu fiz reunião com eles no interior de São Paulo semana passada. Eles comentaram: Ivan, se eu não tenho CND ativa, eles nem seguem com um orçamento comigo. Só que isso era uma necessidade deles, agora é uma necessidade de todos, né? Eu tenho que olhar aqui para o meu fornecedor e verificar se ele está recolhendo os impostos em dia, se eu vou ter direito a esse crédito. E para mim, assim, isso é algo muito importante, porque para o bom contribuinte, isso gera um conforto de que eu tenho um concorrente e esse concorrente deve estar recolhendo os impostos. Se ele não tiver, ele não vai ter aquele diferencial de escalonar a sua operação em cima do não recolhimento de impostos, né? Ou seja, eu não vou pagar impostos agora porque depois eu entro no refis, aí eu pago quando dá. 30% de crédito, vamos botar aqui, né? Quase 30% de crédito é impactante, né? Nessa realidade aí, eu não poder tomar esse crédito por conta do não recolhimento do meu fornecedor, muda o jogo. E eu acho que esse é um cenário que aqui a legislação ela coloca a todos os nossos contribuintes como agentes fiscalizadores do crédito, né? Acho que isso ficou bem bacana. Eu gostei muito dessa sistemática. Esse ponto é bem importante, né? A necessidade das empresas se atentarem ao compliance dela, dos seus fornecedores, como realmente uma forma de elas serem competitivas, né? Elas serem competitivas, né? Então, o fator ali de compliance, de conformidade fiscal, ele se torna um fator de competitividade, né? Aquela que não tem, ela vai se tornar menos competitiva, né? Isso é bem interessante, né? E outro ponto de destaque é o governo, né, o fisco, colocando as próprias empresas para se autofiscalizarem e se fiscalizarem mutuamente, né? Esse ponto também é bem relevante. Eles resolvem um problema antigo deles, né, de não ter mão de obra para fiscalizar todo o contribuinte, né? É impossível, né, de o fisco hoje fiscalizar todos os contribuintes, e por isso que a gente tem sempre veiculado na mídia aquelas matérias de escritórios que são processados aí por conta de trabalhos mal feitos, né? Poxa, se eu não me preocupo com um trabalho bem executado, eu não me preocupo com a vida do cliente, né? E isso, para mim, é algo que sempre foi requisito número um. Se eu vou fazer algum trabalho com algum cliente, eu tenho que ter certeza do que eu vou levar, dos créditos estarem amparados de forma legal, e que se ali na frente eu tiver qualquer questionamento pelo fisco, eu sei exatamente o que eu fiz de certo e o que eu tinha de preocupações aqui com o cliente, e eu dividi isso com ele.
fulano, tu tem aqui, tem uma possibilidade de um crédito presumido que tu não utilizou. Porém, tu também tem algumas dores que, para utilizar esse crédito, aconselhamos a regulamentar isso, deixar correto. Se tu não fez isso, tu tem que ter a opção de avaliar e seguir ali para frente com essa retificação. Acho que aqui a gente tem valores que são intrínsecos à realidade de cada um. Né? Perfeito. Ivan, e a gente ainda se depara hoje na grande diversidade que é o agronegócio, né? Na grande diversidade de porte de empresas, né? A gente ainda tem empresários aí, principalmente de pequeno porte, né? Que ainda se veem refém a operações em desconformidade fiscal, né? Então, alguns empresários mais regionalizados ainda se veem obrigados a comprar de fornecedores locais que não emitem nota, e aí eles se veem obrigados a também repassar isso da mesma forma, né? Sem uma devida cobertura fiscal. Aproveitando esse bate-papo, que mensagem que você deixa para esse perfil de empresário que ainda se vê, não porque ele quer, mas ele se vê obrigado a ter uma operação não fiscal dentro da empresa dele? O que a reforma traz para essa situação? Legal isso. Acho que isso é uma dor da sociedade, né? Isso é algo intrínseco que a gente, em alguns segmentos, se acostumou a trabalhar à margem, né? Da sociedade ali, de eu fazer algum ajuste para mim poder manter a operação em pé, até porque o custo tributário, às vezes, ele é maior que o lucro da empresa, e isso dói no bolso do empresário. Qual é a preocupação que eu tenho aqui com relação a isso, né? A gente vai continuar tendo recursos financeiros, monetários rodando na mão das pessoas, ou seja, vai ter dinheiro ainda circulando, né? E a única forma que eu vou ter de não efetuar uma operação idônea, um recolhimento, será se eu não declarar isso e efetuar o pagamento em espécie. Caso contrário, ali na frente, o split payment hoje está sendo colocado como algo não obrigatório, mas para mim é algo que vai ser obrigatório a todos quando essa questão de reforma estiver regularizada, e aí nós teremos apenas ajustes na apuração de impostos com relação a essas operações que ficam à mercê ali do recurso monetário em espécie rodando. Então, acho que fica mais complexo, tá? Eu acho que aqui, se eu quero crescer, e aí, para mim, todo mundo quer crescer, né? Se eu quero crescer e ampliar minha operação, eu vou ter que regularizar isso e rodar de forma correta e coerente, emitindo nota de tudo, pagando os impostos em dia, de forma mais assertiva, porque eu acho que com a reforma, aqueles que não andam bem vão ser expurgados aqui do universo como um todo, na parte de compras e vendas. Legal, muito bom. A gente tem uma pergunta aqui, Ivan, do Hugo, que pergunta da seguinte forma: Ivan, como reduzir os impactos em custo e caixa na cadeia de compra de insumos que representam mais de 25% do custo da importadora? Então, em síntese, nele quer entender como reduzir os impactos de custo e caixa na cadeia de compra de insumos, né? Desculpa, deu uma falhada aí, né? Tu pode só repetir? Claro. Como reduzir os impactos em custo e caixa na cadeia de compra de insumos que representam mais de 25% no custo variável. Uhum. Legal. Ali, não sei qual é o setor que ele está se referindo, né? Mas para mim aqui a gente tem que... Agroindústria, tá? Agroindústria, legal. Tem que puxar a curva ABC de fornecedores ali, né? Daqueles mais expressivos, como a gente comentou antes ali, e esmiuçar, avaliando o perfil de compra, avaliando se com a nova legislação a gente tem projeção de alguma redução em alíquota,
considerando os regimes tributários dos fornecedores, quais os que estão em lucro presumido e lucro real, e aí isso é o que vai ter um impacto ali que a gente já sabe que é de aproximadamente 5% no custo. Essas operações de mitigação desses riscos aqui, elas devem ser feitas com brevidade, considerando aqui que a gente possa ser impactado com relação a fluxos de caixa e também custo. Acho que, para mim, essas são as principais operações. Uma outra coisa que a gente tem feito e que eu vejo assim que faz muito sentido, né? É já chamar esse pessoal para a mesa para conversar. Quem é o pessoal? O pessoal de compras que eu estou falando aqui, porque nas 3 últimas conversas que a gente teve com empresas nessas últimas semanas, quando a gente sentou para conversar e entrou o pessoal de compras, a primeira pergunta que eu faço é: o que você sabe sobre reforma tributária? E a maioria das respostas vem no sentido de: eu sei que vai acontecer, mas eu não sei muito bem em que momento, eu não sei muito bem qual é o impacto, e aí normalmente a gente já está no meio da discussão sobre a reforma com a empresa, e a gente tem que voltar a algumas casinhas. Espera aí, vamos colocar todo mundo na mesma página e começar a dividir conhecimento com eles, o beabá sobre a reforma. Então, eles têm que ter noção disso, até porque eles já têm que parametrizar o sistema e ajustar ali com relação a essas compras, se tem que desenvolver fornecedor novo ou não, e aqui, para mim, é onde pode ter maior impacto em fluxo e custo. Perfeito, Ivan. Muito bom. Bom, chegando aí à reta final da nossa conversa, né? Eu vou deixar aqui uma última pergunta da Andrea, Ivan, e vou te pedir para, em conjunto, deixar uma mensagem final para o nosso ouvinte, né? Uma dica final sua de como ele se preparar, e que vai casar bem com a pergunta aqui da Andrea, tá? Que é a seguinte: Ivan, como empresas de assessoria tributária, a exemplo da Domínio, né? Como que vocês podem ajudar a minha empresa? Vocês podem também preparar o meu time? Então, uma pergunta bem interessante aí. Legal, bacana. Acho que isso... Ontem eu fiz uma reunião com uma empresa de Santa Catarina. Eles são um grande produtor um dos maiores produtores de roupa do país. E aí a discussão com o controller, gerente contábil e tributário foi nesse sentido: Ivan, me mostra aqui como funciona o trabalho de vocês. E o que ele solicitou para nós? Eu já tenho alguém que está como responsável pelo projeto internamente, eu já mapeei uma série de atividades, mas qual é a minha dor? Eu não vou ter mão de obra hábil para fazer esse sistema rodar de forma assertiva. Então, eu preciso alguém de fora puxando esse assunto internamente e colocando: agora a gente vai tratar aqui com o pessoal de logística um bate-papo sobre reforma e vai trazer questionamentos para que façam eles pensar de forma diferente, no sentido de ajustar a sua operação. Mês que vem a gente vai falar com o setor de vendas, perfil de cliente, distinção: a gente tem serviço, não temos, a gente tem receita financeira, como é enquadrado isso e quais vão ser os impactos. Posterior a isso, vamos falar agora só com controladoria, e aí pensando em planejamento estratégico para os próximos anos. Quais são as provocações que têm que ser feitas para esse time? E aqui, Rianer, a gente já tem, né, subsídios para trazer essas provocações para o dia a dia e instigar esse pessoal a pensar diferente, a se organizar para a reforma tributária. Esse é um trabalho que a gente tem feito de forma muito assertiva com os nossos clientes para trazer essa pauta à mesa, né, e conduzir para que essa reforma seja suave e a transição não doa a ninguém. Eu acho que sempre quando a gente pensa aqui em ajustes futuros, isso carece de alguém que esteja à frente desse projeto, não só interno, mas também afora a empresa, para que essa condução seja salutar. Acho que isso... Bom, eu coloquei aqui alguns pontos, aproveitando essa pergunta, né? Acho que, de dica, né? A empresa tem que ter alguém que seja dono do projeto internamente. Tem que ter
uma pessoa lá dentro que Um conheça a ponto realidade da focal, né? empresa. Isso, que conheça a realidade da empresa, que saiba do negócio, porque as provocações vêm de fora, então é o momento de a gente fazer perguntas. E a gente está no momento que nós temos tempo para isso ainda. A gente tem tempo para fazer perguntas, porque quando começarem a surgir as regulamentações e uma avalanche de legislação que eu imagino que vai sair aqui, o que a gente tem hoje de 540 artigos ali da Lei Complementar 214 vai ficar pequeno, né? Aí a gente vai ter que despender mais tempo ainda para avaliar e entender os reflexos da reforma. Dividir conhecimento com essas áreas, acho que é de suma importância, mapear riscos. Um assunto que a gente não abordou aqui é a questão do ERP, né? O ERP estar pronto para a operação, que é o que você já tem feito, e que ele possibilite de a gente fazer simulações do nosso dia a dia, né? Que a gente tem ali possibilidade de fazer essas avaliações que a gente trouxe antes ali. Como vai ficar meu preço lá em 2027? Como eu tenho isso? O RP, ele deve fornecer dados, né? Mas quem tem que fazer as perguntas é o usuário. E aí o usuário tem que estar preparado para isso. Fazer os ajustes em parametrizações de sistemas, que é algumas coisas que a gente toca e trabalha também. E aí, avaliar a cadeia de fornecedor, cadeia de clientes de forma mais esmiuçada, que é um trabalho que a gente faz com os nossos clientes, no sentido de orientar a essa transição de forma mais segura e concreta. Perfeito, Ivan. Eu acho que dicas valiosas, né? Foram dadas, essa questão de ter um ponto focal aí para discutir, para conduzir os assuntos da reforma, e a gente até costuma dar essa dica também, Ivan, ter um ponto focal para dialogar aqui com a gente, que é uma fornecedora de tecnologia, né? É importante que tenha, né? E muitas das evoluções que a Liari, que as empresas de software vão proporcionar, virão dessas provocações, desses diálogos, né? Porque nem tudo vem através de notas técnicas do governo, né? O governo, ele especifica ali as alterações que ele quer na nota, na tributação, né? Agora, as ferramentas de apoio ao negócio é realmente uma construção conjunta, né? Legal. Bom, eu gostaria de, para a gente encerrar, né, convidar todos que nos acompanham a nos procurar para um bate-papo. Tiveram várias outras dúvidas, Ivan, que a gente não vai ter aqui oportunidade, pelo nosso tempo, de responder, mas você já havia deixado o seu contato, né, no início, e eu deixo agora aqui também o contato da Liag, né, através do QR Code, que também está no rodapé da tela ali. Então, basta escanear, você vai, através do QR Code, entrar num formulário para gerar um canal de comunicação conosco, né? Então, a gente está aqui pronto para dialogar. O Ivan também tem certeza que está pronto para dialogar sobre o assunto, né? Sobre as dúvidas que não foram possíveis de serem esclarecidas aqui. E é isso. Eu posso só... Eu deixei nos últimos 2 slides ali um QR Code, Claro. se a gente puder dividir novamente, que aí tem um material que a gente... Deixa eu passar aqui. Aqui, a gente desenvolveu um guia, né, com dicas, assim como essas que a gente trouxe hoje, e outras, né, de recomendações práticas para como as empresas podem trabalhar o seu dia a dia de forma a minimizar esses riscos aí e maximizar oportunidades. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas dicas, é só escanear o QR Code aqui e baixar o material, colocar os dados ali e baixar o material para fazer contato com a gente e ter um pouquinho mais de informação da empresa. E aqui também tem os nossos contatos, né? Caso alguém queira tirar alguma dúvida, algum ponto que não foi esclarecido aqui, e saber um pouquinho mais sobre a reforma tributária, sobre como a gente faz o nosso trabalho, deixamos aqui os contatos para que seja possível essa comunicação. Show de bola. No chat também da live, a gente disponibilizou o link para o portal da Reforma Tributária da Liari. É um portal onde nós publicamos semanalmente conteúdo sobre a reforma tributária 100% voltada para o agro, tá, Ivan? Então, é uma ótima fonte de conteúdo aí também para o pessoal do agro, ligado à tecnologia, mas ligado muito ao impacto dos negócios também. Então, o link está no chat.
convido a todos para acessar e seguir esse link, né? Seguir os canais da Eliari no YouTube, né? No Instagram, para ser notificado sobre novos conteúdos que nós estamos sempre preparando por aqui. Tá? Por fim, eu quero aqui falar sobre o comentário do Levi. Deixou o seguinte comentário: parabéns pelo conteúdo, foi excelente. E a Jéssica também disse que o conteúdo é prático e aprofundado, muito esclarecedor. Muito obrigado aí, pessoal, por quem nos acompanhou. Muita gente ainda vai nos acompanhar na sequência, né? A live fica gravada no nosso canal do YouTube e fica aqui o nosso convite para nos chamar aí através dos meios que a gente disponibilizou para um bate-papo mais aprofundado. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, né? Ivan, muito obrigado pela sua colaboração fantástica aí que você nos trouxe, né, para o nosso público, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Renner. Ótimo dia para nós aí. Um abraço. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Até mais.